Oi, gente, boa noite. Hoje nós vamos tratar das ferramentas para a transição na direção de uma sustentabilidade. O que gostaria de deixar ressaltado é que é uma perspectiva desde o hemisfério norte. É muito importante ter isso presente, porque não se trata de uma abordagem elaborada desde o hemisfério sul. Então, trataremos aqui das obras clássicas e dos pontos centrais que foram apresentados desde a década de 70, ou melhor, desde a Segunda Guerra Mundial. Desde a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a década de 70, ela representa um ponto de partida para se pensar a crise ambiental a partir do hemisfério sul, mas para o hemisfério norte representa um ponto de chegada, porque o hemisfério norte já vinha discutindo isso, enfrentando essa questão desde a Segunda Guerra Mundial. Dito isso, vamos relembrar. Então, temos no final da década de 60 e início da década, e durante a década de 70, nós temos toda essa movimentação do Clube de Roma, depois veio essa primeira obra, Limites do Crescimento, que resulta daqui, desse Clube de Roma. 30 anos depois, há uma revisita a essa obra, uma reavaliação, e mais recentemente nós temos, dentre muitos trabalhos, temos esse trabalho aqui, a História do Debate Ambiental na Política Mundial, desde o Sul, desde o Hemisfério Sul. Não trataremos desse trabalho aqui, vamos tratar só dessa abordagem, que é uma abordagem clássica. É a partir daqui que se depara com o primeiro grande diagnóstico realizado sobre a condição ambiental global. Então, o que essa pesquisa diagnosticou? Que o colapso da pesca houve com desse diagnóstico, se identificou isso, o colapso da pesca, a redução das florestas, a diminuição dos níveis dos lençóis freáticos, a extinção dos recifes de corais, a expansão dos desertos, a erosão dos solos, o desaparecimento de espécies, e é importante pensarmos sobre os limites do crescimento. Então, aqui estavam os resultados daquela primeira pesquisa, apontando, denunciando esse processo aqui, a questão do crescimento. Então, o que resulta, a principal conclusão desse relatório, dessas pesquisas, é que a crise ambiental global, ela tem duas causas fundantes. A explosão demográfica, eles estão fazendo uma referência ao hemisfério sul, com a questão populacional, e o segundo ponto é o esgotamento dos recursos naturais. Em suma, essa é a grande conclusão
que deriva desse relatório, dessa pesquisa concluída em 1972 e tornada pública. Bom, antes disso, é preciso a gente recorrer agora à segunda obra, que é essa obra aqui, Os Limites do Crescimento 30 anos depois. Então, nesse livro, eles fazem uma reavaliação, uma releitura, uma revisão, uma revisita. Então, esses dados que a gente vai apresentar agora, eles estão contidos nessa segunda obra. Eles apresentam uma linha do tempo com as 3 revoluções. A primeira revolução acontecida há 10 mil anos, a Revolução Neolítica, ou agrícola. Então, a quantidade de pessoas que existia naquele período, 10 milhões de pessoas, e que foi um período que representou a passagem de uma vida de coletores nômades para um outro estilo de vida, um estilo de vida sedentário da agricultura. A revolução ela é marcada pela questão agrícola. Então, é como se os grupos que antes se movimentavam frequentemente, e esse estilo de vida nômade, ele tem um controle de natalidade natural, porque são grupos que não podem ter muitos filhos, porque eles vão atrasar a caminhada. Então, havia toda uma sabedoria desses grupos para que não houvesse o aumento populacional. Com a Revolução Agrícola, esse costume ele vai ser superado, vai ficar para trás, porque não havia mais essa preocupação de controle de natalidade. Então, as crianças, com a agricultura, os grupos vão se fixar. E isso é o primeiro indicador desse aumento populacional. O segundo marco, que é a segunda revolução, é a Revolução Industrial, que ocorre no período caracterizado desde o Hemisfério Norte como o período moderno, a partir de 1750, que é a Revolução Industrial. Então, se aqui houve uma mudança no estilo de vida, aqui há outra mudança muito forte. E a quantidade de pessoas já era muito maior, 200 milhões de pessoas. Então, há uma passagem dessa vida aqui, desse estilo de vida rural, para uma vida urbana. Então, há um processo de urbanização, que é um fenômeno preocupante de lá até hoje. Em torno de 80% da população mundial habita a parte urbana do planeta. Então, tudo isso teve vantagens, mas tem consequências muito sérias. Os impactos desse estilo de vida no ambiente biofísico é muito intenso. É preciso ter presente isso. Essa foi a segunda revolução, então veio a terceira.
Notem que essas duas aqui, elas de fato ocorreram e marcaram de maneira muito presente e contundente a história do Homo sapiens no planeta. Provocou mudanças, por isso que fala em revolução. A partir da década de 70, começa a brotar uma outra revolução, que é a revolução sustentável. Que não, e aí a gente tem as comparações. Aqui nós temos já em torno de 7 bilhões de pessoas, esses dados recentes. Na década de 70 não tinha tudo isso, mas são dados atuais, 30 anos depois. 7 bilhões de pessoas. E como essa revolução ela não aconteceu da mesma forma que essas, ela precisa ser inventada. Essa é a tese central desse livro sobre os limites do crescimento, 30 anos depois. Então, e para ela ser inventada, eles propõem algumas ferramentas, e as ferramentas são visão, redes de comunicação, sinceridade, aprendizado e amor. São as ferramentas propostas pelo grupo que revisitou a obra e redesenhou a partir da outra análise feita 30 anos depois. Então, retomando, só para relembrar, o período neolítico há 10 mil anos, predominava uma sociedade de caçadores e coletores. O nomadismo era a movimentação intensa dos grupos e isso foi substituído pela agricultura, por uma vida sedentária. E foi o primeiro giro na história dos grupos humanos. No período moderno, 1750, o industrialismo, um outro estilo de vida, também representa um giro, e o impacto desse estilo societal é muito mais forte do que esses dois estilos aqui. Então, já provoca o que a gente vai chamar de o processo de urbanismo, com todas as suas vantagens e desvantagens. E a partir da década de 70, emerge uma outra preocupação, considerando que esse estilo de vida derivado do industrialismo, do urbanismo, é insustentável no médio e longo prazos. E a quantidade de pessoas aumentando e o impacto disso no ambiente biofísico, conforme mostra aqui a charge. Um impacto muito forte derivado desse processo de produção e consumo. As perguntas inevitáveis que nós precisamos fazer, que os autores fazem. O que podemos fazer? O que os governos podem fazer? O que as empresas podem fazer? O que as escolas, religiões, mídia podem fazer? Seremos capazes de mover nações e pessoas na direção da sustentabilidade? Entendendo a sustentabilidade, como foi demonstrado antes, de forma multidimensional, nunca de forma unidimensional. Então, essas são as perguntas.
E a proposta que eles apresentam. A visão, uma nova visão, tem que redes de comunicação, sinceridade, aprendizado e amor. Vamos tentar apresentar os pontos centrais de cada uma dessas ferramentas. A primeira dela, a visão. O primeiro pensamento é que sem ação, você tem uma visão sem ação é inútil. E também não adianta você ter ação sem visão. Qual é o recado? É preciso combinar isso, combinar a visão com a ação. Elas tomadas isoladamente, elas são absolutamente ineficazes. Então, o que significa isso? O que significa a visão? Deixar a mente livre para os sonhos mais elevados e nobres, sem abrir mão do ceticismo. Por que o ceticismo? Porque o ceticismo, nessa perspectiva dos autores, é o que possibilita, incentiva as pessoas a estudar, a pesquisar, a abrir a mente para, a partir da abertura da mente, forjar novas ações e assim por diante, porque elas têm que ser vistas de forma complementar, não isoladas. Ainda dentro dessa ferramenta chamada visão, são apresentados alguns elementos constituintes dessa nova visão. Dentre eles, trabalho que dignifique, não degrade o ser humano. Então, o trabalho, isso remete muito ao artigo 1º da Constituição Brasileira, a questão da dignidade da pessoa humana, com a sustentabilidade. Esse princípio, esse primeiro artigo, ele se alarga na direção das outras formas de vida. Um trabalho, por exemplo, um trabalho escravo, ele não pode fazer parte dessa nova visão vinculada a uma nova ação. Segundo, líderes honestos que sirvam à sociedade, e não o contrário. Em geral, a nossa cabeça é tão mal formada politicamente que nós passamos a entender que as lideranças, os governantes, eles não são servidores da sociedade, é como se eles fossem servidos pela sociedade, em todos os sentidos. Eles buscam privilégios, eles não se colocam na condição de lideranças para o público e com o público, não para defender interesses específicos e, invariavelmente, contrários aos interesses da sociedade, ou da maioria da sociedade. 3. Economia que seja meio, não fim, que sirva de bem-estar ao meio ambiente, não o contrário. Aqui também remete aos elementos fundantes da Constituição brasileira. No artigo 170, que claramente apresenta a economia como um meio, a economia como uma possibilidade de ampliar as condições de bem-estar da sociedade, não o contrário.
Então, a economia, e também, além da economia, o artigo 225, sobre o meio ambiente biofísico. Trata-se de pensar uma economia como um meio, significa pensar o ambiente como um fim nele mesmo. A economia é um meio, e sendo um meio, ela não pode destruir o meio ambiente, porque destruir o meio ambiente significa destruir as condições mínimas de bem-estar, não apenas da vida humana, mas de todas as formas de vida. Item 4, energias renováveis, que também remete à questão, a alguns artigos da Constituição brasileira e de várias constituições do mundo inteiro. O quinto, uma agricultura regenerativa, não uma agricultura degradante. A agricultura regenerativa remete ao que nós também falamos. Os exemplos: agricultura em pequena escala, que não use agroquímicos, agricultura que associadas a práticas agroflorestais, agroecológicas, permacultura, produção orgânica. Isso é agricultura regenerativa, que uma vez praticada, ela não só alimenta os humanos, mas alimenta o próprio ambiente biofísico. E o sexto elemento constituinte dessa nova visão, culturas em harmonia com os ecossistemas. Não em confronto. O estilo de vida, conforme demonstramos, um paradigma da insustentabilidade, ele nega tudo isso aí. Ele nos leva, ele nos educa para viver em desarmonia em face dos ecossistemas. Concretamente, o que nós fazemos? Nós envenenamos a terra, nós sujamos a água, nós tocamos fogo nas florestas, nós vendemos produtos envenenados, porque o que importa, porque a economia é tomada como um fim e o ambiente é tomado como um meio. Então, aqui é exatamente o contrário. Tudo isso é um aprendizado que precisa ser implementado. A segunda ferramenta são as redes de comunicação, elementos constituintes de uma rede. São redes, em geral, quando se fala em rede hoje, a gente sempre pensa na rede, na internet, nas redes sociais, que também tem seu valor, sua importância do ponto de vista da comunicação, mas aqui o acento dessa ferramenta é nas redes físicas, redes informais, envolvendo sempre grupos pequenos, e depois deles se consolidarem localmente, como, por exemplo, agricultores orgânicos, agroecológicos. E é esse tipo de organização local que garante eficiência e eficácia a essa rede de comunicação. Por quê? Porque não há hierarquia, não há um chefe nesse tipo de organização, é uma auto-organização. Não é uma hetero-organização, que significa alguém mandando, não dando ordem ao grupo. É o próprio grupo que define o que produzir, e como distribuir isso. Quais são as hierarquias.
No item 3, o senso de comunidade, que perpassa todas essas práticas. E o resultado disso, desse conjunto, é o fortalecimento do tecido social. Você vai ter pessoas que não pensam e não agem predominantemente de forma individual. Elas sabem que todas elas são importantes para fortalecer essa rede. E é a única maneira, talvez, delas se protegerem dos tremores que derivam do paradigma da insustentabilidade. Por exemplo, um grupo desse orgânico, bem organizado, tanto no quesito produção e distribuição dos alimentos, dificilmente vai ser impactado por políticas agressivas derivadas do sistema global econômico, sistema econômico global. Eles vão receber impactos, mas eles têm condição de se sustentar por mais tempo. Por quê? Porque existe um tecido social construído de forma consistente. Aquela máxima que é clichê, de que a união faz a força. Sozinho o cara está perdido, mas no grupo é igual a questão do cabelo. Um fio de cabelo é muito frágil, mas se você pega o cabelo, um conjunto de cabelos, fica poderosíssimo. A pessoa não consegue partir. Bom, a terceira ferramenta é a sinceridade. Então, o primeiro elemento constituinte dessa ferramenta é uma advertência sobre o futuro. Que novas escolhas, novas visões, elas precisam estar associadas, não necessariamente à previsão de catástrofe. Então, toda visão catastrofista, ela precisa ser repensada. Porque se o grupo local, conforme a ferramenta anterior, ele se fortalece localmente, ele se prepara para as adversidades. Porque ele fez uma escolha antes, uma escolha adequada. O item 2, meio ambiente. O meio ambiente no paradigma da insustentabilidade, conforme demonstramos, ele é um meio, é como se fosse um recurso em um depósito de lixo. Aqui não, aqui ele é a base de sustento da vida, é a fonte de vida e é a fonte para a economia, não é um luxo. Então, o meio ambiente se torna central, que precisa de cuidado, precisa que o estilo de vida, o novo estilo societal, se relacione com ele a partir de uma ética do cuidado, não de uma ética utilitária. 3. A questão da diferença, da indiferença do hemisfério norte, que é o hemisfério rico, condena o hemisfério sul, os pobres. Não a interrupção do crescimento a qualquer custo. Como falamos antes, não se trata de interromper o processo de produção de riqueza. Não faz sentido isso. A questão é outra, é como continuar produzindo, talvez numa velocidade menor,
mas de modo que essa produção, o resultado dessa produção, ela seja acessível ao maior número de pessoas, não concentrada. Essa é a questão central. O item 4, contar a verdade sobre êxitos e fracassos do presente e as possibilidades do futuro. É muito importante ter presente que essa sinceridade, ela em geral está associada aos governantes, que em geral não fazem isso. Em geral, eles não fazem isso. Eles são insinceros. Então, contar a verdade sobre êxitos em relação à vacina, por exemplo. E, ao mesmo tempo, os fracassos. Por que nós estamos enfrentando uma situação como essa? Porque nós negligenciamos a precaução, a prevenção em relação à pandemia. Então, nós fomos negligentes. E a responsabilidade maior aqui é muito dos governantes, isso no mundo inteiro. Os países que tinham à frente governantes sensíveis e atentos a essa questão, preocupados com o cuidado em relação à sua população, que é o maior patrimônio do país, hoje eles estão numa condição muito melhor de controle e de coexistência com a pandemia. Os países que não prestaram atenção nisso estão hoje em situação como se estivesse no ponto zero, né? No marco zero, porque não saiu muito do lugar. Então, essa sinceridade está muito associada a isso, à capacidade dos grupos que assumem a administração de uma nação. A quarta ferramenta é o aprendizado. Então, sempre precisa estar orientado à ação. Então, você vai se formar qualquer área de formação, no caso, campo jurídico, ou qualquer outro. Mas esse aprendizado ele precisa estar direcionado à ação, preparar as pessoas para tomar decisões, de preferência que sejam decisões que não sejam abusivas em relação ao outro. Isso é pensar um aprendizado eficiente, eficaz, ecoeficiente. Ainda dentro dessa quarta ferramenta, temos alguns elementos constituintes que vale a pena comentar. Então, qual seria o primeiro deles? Um aprendizado de novos métodos agrícolas, dentro daquela perspectiva que nós apresentamos antes. Novos métodos agrícolas, sempre em escala menor, e que recusem o uso de agroquímicos, que são colocados para uma agricultura em larga escala, que está preocupada não necessariamente com a alimentação saudável da população mundial ou local, mas com a concentração de riqueza. 2, novas formas de fazer negócios. Aí entra todo o marco legal, mas balizado por uma ética do cuidado.
nova forma de fazer negócio, sem uma ética do cuidado, não adianta também. Novas leis que precisam ser aprovadas e outras completamente mofadas e rejeitadas. Um aprendizado que capaz de criar indicadores de sustentabilidade, como indicadores, como o que nossa, por exemplo, a nossa empresa, a nossa escola, nosso país, nosso governo faz em relação ao meio ambiente. Autoriza mais ou menos o uso de agrotóxicos. Estimula o trabalho escravo, o trabalho trata mal com a sua legislação nossas mulheres, os trabalhadores em geral. Como que é feito isso? Então, é preciso ter indicadores mesmo. Colocar um marco zero e dizer, olha, até aqui o que nós não tínhamos como mapear isso, mas a partir de agora nós vamos, no campo jurídico, o número de ações a partir de determinadas leis, por exemplo, leis do trabalho, leis ambientais, a partir da lei que melhorou, piorou, isso é criar indicadores. 5, toda ação tem que ser um aprendizado, não algo imutável. Significa que o conhecimento ele se modifica junto com a sociedade. Você nunca deve ter uma ideia de que vai aprender aprender de uma forma e nunca mais precisar rever esse aprendizado. É preciso rever porque o mundo se modifica. A pandemia mostrou isso. Então, muito do aprendizado que nós tivemos precisou ser refeito a partir de uma questão global e impactante em todos os domínios da vida. No item 6. Nenhuma política deve ser imposta de forma indiscriminada, porque parte-se sempre de um Estado democrático de direito, em que as pessoas educadas, com um bom aprendizado, um bom entendimento acerca da política e dos problemas centrais da própria sociedade, elas precisam ser chamadas não só para votar, mas também para participar em alguma medida do processo político, né? Da elaboração das políticas, porque elas serão as pessoas impactadas. O 7º, ninguém aprende sem cometer erros. A sinceridade, a ferramenta anterior, mostra isso. Às vezes a gente aprende muito mais com o erro que foi cometido, porque aí você presta atenção, e aí tem algumas áreas em que você não pode cometer erros, porque você pode matar pessoas. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, essa questão de cometer erros é ter sempre fazer uso do princípio da precaução, para minimizar a possibilidade de erros, principalmente em algumas áreas que são imperativas. O 8. Os líderes não sabem como pôr em prática uma sociedade sustentável. É uma tolice acreditar que eles sabem mais do que nós. Essa é a síntese do aprendizado. Então, você vai para a universidade, vai estudar, se formar. É preciso ter isso presente, de que muitas vezes a gente é ingênuo, a gente acha só o fato do sujeito ter sido eleito,
de falar bonito, e tal, que ele sabe o que está fazendo, principalmente quando se associa a uma sociedade sustentável, que ela está em construção e que tem muita gente remando contra, colocando obstáculos, porque tem interesses. Tem muita gente que assume o comando, né, tanto do legislativo como do executivo, para fazer valer seus interesses, mesmo se esses interesses eles sejam contrários a uma sociedade sustentável. Essa questão da sustentabilidade é tão forte que as pessoas hoje, não importa o que elas façam, mas elas falam em sustentabilidade. Então, todo mundo quer se apresentar como sustentável. Então, o aprendizado ele precisa também ter essa capacidade de filtrar isso, para não se deixar levar pela retórica da sustentabilidade. E, por último, a ferramenta derradeira é o amor. Vamos ver os elementos constituintes. Obstáculos. Individualismo e visão de curto prazo como causas da insustentabilidade. Esses são os obstáculos. Então, a visão amorosa ela supera isso. O individualismo é o mal, é o principal combustível do paradigma insustentável. A pessoa ou o grupo pensar somente nele. Sempre com a visão para ontem, que é uma visão intrageracional, de preferência dentro do próprio grupo, do próprio interesse familiar, e o resto, a pessoa ou o grupo que age dessa forma, desconsidera. O segundo, apostar em soluções coletivas, que está associada a uma superação desse individualismo. Soluções coletivas, como falamos nas redes de comunicação. Porque sozinho é muito difícil para enfrentar um paradigma insustentável. Então, é muito mais inteligente apostar em soluções alternativas. O item 3. A humanidade deverá aprender a amar a ideia de deixar um planeta vivo e habitável para gerações futuras. Isso é um aprendizado. Um paradigma insustentável ele não vai pregar o amor, o pensamento coletivo, ele vai sempre pregar o individualismo, pregar a competição, que remete a relações de confronto, relações e práticas ancoradas no ressentimento, no ódio, na guerra. Então, a humanidade, esse processo aqui, passa por uma ecoformação, uma educação socioambiental, uma educação muito mais includente, muito mais harmoniosa. Então, essa é a ferramenta, é o item, o elemento 4, o elemento 3. O 4 é possível ser eficiente e ter compaixão pelo outro. Claro que é. Dentro de um paradigma insustentável, não. Privilegia-se a eficiência, passando por cima e recusando qualquer sentimento
de misericórdia, que é o maior sentimento dentro dos sistemas éticos religiosos, todos eles. A misericórdia é a mais profunda forma de amor, é o amor samaritano, de você amar até o inimigo, é algo profundo, difícil de ser praticado, mas a aposta é essa. Não significa ser santo, mas o respeito, a compaixão pelo outro, significa você não vender produtos envenenados, não produzir com alimentos que não são alimentos, que são venenos. Essa é a combinação entre produzir riqueza cuidando do outro. E esse outro são as pessoas, são as formas outras de vida, é o meio ambiente. E o quinto, o mundo enfrenta não um futuro sombrio e catastrófico, mas um escuro. Então, com o amor, você abandona uma visão muito sombria do futuro, muito catastrófica. Por quê? Porque antes você fez uma escolha diferente das escolhas fundantes do paradigma da insustentabilidade. Então, a questão, no final, na síntese de tudo, é que tudo volta no artigo 1º da Constituição, a dimensão ética, que remete, quando se fala em ética, sempre se remete à possibilidade de você ser livre para escolher. Se você não tem essa liberdade para escolher, a escolha não pode ser ética. Você tem que ter a liberdade para escolher e fazer a boa escolha. A escolha amorosa, não a escolha do ódio e da guerra e da degradação socioambiental. E as referências e a gente fecha o ciclo. E que as ferramentas possíveis para uma sustentabilidade pensadas desde o hemisfério norte, e que existe uma outra leitura que nós não fizemos, fica para uma outra oportunidade, ferramentas para a transição desde o hemisfério sul, que são diferentes. E tem alguns pontos de contato com essas, mas porque o diagnóstico feito desde o hemisfério sul é diferente do diagnóstico feito pelo hemisfério norte. Boa noite a todos.